Paulinho de Paula, do Vasco, com a formação dele. E lembro também, cheguei a pensar em escrever sobre essa analogia, me lembro da vinda do Emerson Sheik, saiu o Márcio do São Paulo e voltou Emerson, veio para o futebol brasileiro, para o Flamengo, e aí conquistou o título Flamengo, Fluminense, Corinthians, é o único jogador que tem 3 títulos do brasileiro em sequência, né? Também veio, estava reinando na Arábia, ou no Catar, se eu não me engano, no Al Sadd, e veio para cá, e quando veio, já com 28, 29 anos, foi ao Flamengo. E a Duda Dal Ponte participa com a gente agora também, direto dos Estados Unidos, trazendo. Aí eu fiquei devendo um nome. Como você está sendo chamada aí nos Estados Unidos, Duda? Bom dia para você. Oi, Camila, bom dia pra você, pro Gilmar, pro Thales, pra todos que nos acompanham aqui no Redação. Olha, Dura, pode ser? Dura, acho que fica melhor, é assim que eles têm me chamado. Bom, vamos lá, hoje a programação do Flamengo aqui nos Estados Unidos é um pouco mais tranquila, não tem atividade em 2 períodos, só para alguns jogadores que vão fazer alguma atividade na academia nessa parte da manhã, mas o treino mesmo está marcado para a parte da tarde e a gente vai acompanhar pelo menos o começo da atividade. Ontem, o Flamengo fez um treino aberto aqui nos Estados Unidos e foi muito legal de acompanhar, porque foi dentro do estádio do Florida Gators, time de futebol americano da Universidade da Flórida, um estádio gigante para mais de 85 mil pessoas. É claro que não chegou nem perto disso, né? Tinham cerca de 1.000 torcedores flamenguistas por lá, e não só flamenguistas, viu? Tinha gente com a camisa do Palmeiras, com a camisa do Grêmio, muitos latinos também, camisa do River por lá, bandeira do Uruguai, e aí a gente perguntava, o pessoal queria ver o De La Cruz, o Arrascaeta, o Varela. Então, realmente, foi muito legal ver esse encontro de culturas aqui em Gainesville, que tem uma comunidade brasileira muito grande, mas o Flamengo atrai não só a comunidade brasileira, mas também a comunidade internacional. Eu conversei com os menininhos que estavam ali na arquibancada, mais ou menos de uns 10 anos, que são americanos, são aqui de Gainesville, que fazem escolinha de futebol, e eu perguntei o que vocês sabem do Flamengo. Daí eles falaram, é o time do Vini Júnior, o time do melhor do mundo. Então é legal ver que também esse prêmio, né, do FIFA The Best do Vini Júnior também traz as crianças para conhecer o Flamengo. Eles falaram bastante disso, até falaram, o Marcelo também joga no Flamengo? Eu falei, não, o Marcelo jogou no Fluminense. Então eles conhecem esses jogadores mais internacionais também. Muitos falaram do Filipe Luís, que foi um dos nomes mais aclamados, né, Filipinho o tempo inteiro, e o Filipe Luís mais uma vez se mostrou bem participativo no treino. A gente tem visto 2 posturas do Filipe Luís. Uma mais de observador, conversando com o auxiliar dele, Ivan Palanco, a todo momento, e aí depois passando as orientações para os atletas, e outra também colocando a mão na massa, aquecendo junto, correndo junto. Ontem, no final do treino, os atletas deram aquele trotezinho para desaquecer, vamos dizer assim, e o Filipe Luís foi no trote junto. Então, dá para ver que ele está ali o tempo inteiro com os atletas, e os atletas estão falando sobre isso, né? O quanto é importante ter um cara ali que motiva, que vai junto com eles, principalmente nessa pré-temporada, que é bem importante para eles. A gente falou no Redação ontem que o Arrascaeta treinou separado do grupo, porque ele fez uma cirurgia no joelho direito no ano passado. Ele já pode jogar, ele está treinando com o grupo, mas ele tem uma programação individualizada. Ontem foi a mesma coisa. Antes do fim do treino, ele saiu, foi para o vestiário, porque ele tem essa programação de treinos físicos com o preparador físico e treino coletivo também, porque o objetivo é chegar a 100% na Supercopa, que vai ser disputada entre o campeão do Brasileirão do ano passado contra o campeão da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo, no dia 2 de fevereiro, lá em Belém. Então é a primeira disputa de taça do Flamengo, e claro que o departamento médico está aí todo pensando na preparação do Arrascaeta para ele chegar a 100% nessa disputa. E o que a gente viu do treino de ontem foi uma atividade diferente do que o Filipe Luís fez nos últimos dias. Dessa vez ele separou o grupo de 21 atletas, né? São 21 atletas de linha mais 3 goleiros, e aí ele separou os
os atletas de linha em 3 grupos e colocou 2 coringas. Acho que todo mundo conhece essa atividade, mas os 2 coringas eles só atacam, eles não são de time nenhum. Então é uma atividade para testar aí a superioridade numérica na hora do ataque e a inferioridade numérica na hora da defesa. Então foi bem legal, tiveram bastante gols no treino. O pessoal que estava lá acompanhando no estádio do Florida Gators pôde gritar bastante também, comemorar os gols, mesmo que de treino, né? O pessoal não está acostumado a ver futebol por ali, então eles gostaram bastante disso. E ontem teve também uma entrevista coletiva com o Everton Araújo. Está sendo praxe aqui na pré-temporada, além do treino, tem uma entrevista coletiva por dia depois do almoço. E o Everton Araújo falou muito sobre a parceria que ele tem com o Gerson. A gente tem visto nos treinos os dois conversando a todo momento. O Gerson chama o Everton Araújo, fala, dá orientações, e aí a gente perguntou como que é essa parceria aí, o que o Gerson fala pra você? Vamos ver o que o Everton respondeu. Nossa relação é muito boa, igual eu falei, é um ídolo pra mim, então eu procuro sempre escutar, estar perto, é um prazer pra mim estar perto dele, estar escutando ele, então tudo que eu faço é pra mim aprender cada dia mais, e é uma relação muito boa, é muito gratificante estar perto dele, estar perto desse elenco, e eu fico muito feliz com isso. A relação dele com a gente é muito boa também, ele deixa tudo muito claro pra gente, é muito esperto, muito inteligente, acho que ele já passou por tudo que o futebol pôde proporcionar para ele, então ele tenta deixar isso bem transparente pra gente, e tanto que vocês viram ali nos treinos que ele participa, que ele corre com a gente, e eu acho isso muito importante, porque isso dá um motivo a mais pra gente tá ali cada vez mais dando o nosso melhor. Esse final aí, o Everton Araújo está falando do técnico Filipe Luís, né? Que corre junto, que deixa tudo bem claro, que é super transparente. Então, pra gente passar a programação aí pra vocês do Flamengo. O Flamengo treina hoje à tarde, como eu falei. Aí amanhã treina de manhã, na sexta-feira treina à tarde novamente, no sábado de manhã, e aí pega um avião e parte pra Fort Lauderdale, porque no domingo vai ter o amistoso contra o São Paulo pela FC Series, às 5 horas, no horário de Brasília. Então, pessoal, é isso. Só pra gente atualizar aí uma informação do Brasil, a gente já trouxe que o Juninho ia fazer os exames ontem. O Juninho, que era o centroavante do Karabakh do Azerbaijão, já fez os exames lá no Flamengo, deu tudo certo, ele foi aprovado. Agora só falta a assinatura do contrato. Ele precisa assinar e o presidente do Flamengo, o BAP, também precisa assinar. Isso deve ocorrer nas próximas horas. E aí só falta esse detalhezinho para o Juninho ser anunciado como o primeiro reforço do Flamengo na temporada de 2025. Camila, um abraço para vocês. Valeu, obrigada Duda Dal Ponte, também acompanhando lá a preparação do Flamengo. A gente ouviu o Everton Araújo, que foi um jogador que conquistou um espaço importante nessa última temporada. E aí, olhando para esse cenário de 2025, né, o Flamengo tem interesse, tem proposta para fazer para o Jorginho, pode chegar ali talvez para essa posição também. E há a possibilidade, embora descartada inicialmente pelo BAP, de perder o Pulgar, né? Então, talvez seja uma movimentação de mercado interessante para o Everton observar o espaço dele nessa temporada, né? Ele é um jogador promissor, acho que, enfim, se o Pulgar é o dono da posição ali, se isso acontecer. O Jorginho é um jogador mais experiente que ele, mas ele tem capacidade e ele é interessante a entrevista dele ali, né, de entender também o momento da carreira, né, pega os jogadores às vezes muito jovens que não entendem a possibilidade de jogar com essas referências, né. O Gerson foi um dos melhores jogadores da temporada brasileira no passado, joga ali numa posição às vezes perto dele, às vezes nem tanto, mas que pode aprender muito, né? Um jogador em aprendizado, e essa pré-temporada é muito importante para isso. Agora, muito legal ver a Duda falando dos treinos, e isso foi uma recorrência hoje no programa, porque a gente passou pelos clubes todos brasileiros que estão nos Estados Unidos, e com exceção do Diniz ali, fechando alguns treinos, uma coisa rara em dias de hoje, né? Os treinos mais abertos, a gente conseguindo trazer informação de como as equipes estão treinando, o que está acontecendo, detalhes que às vezes não vão influenciar tanto o campo, mas influenciam o ambiente, como essa própria participação do Filipe Luís, que até anteontem era jogador, estava nesse grupo aí, e hoje é um técnico com uma carreira promissora.
importante, né? Importante também esse momento do Flamengo, que teve uma troca de gestão mais aberto também, né? Um Flamengo que os jogadores aparecem mais, a gente escuta mais. O Flamengo é o time com mais torcida do Brasil, o interesse sobre o Flamengo é muito grande e a gente ouvir de fato das fontes primárias ali, tem um jogador falando, tem um jogador que, pelo próprio jeito de falar, você percebe que ele não é um jogador tão acostumado assim, mas ajuda a entender a personalidade e humanizar um pouco mais as relações, o próprio treinamento, as entrevistas e acho que é um ponto positivo dessa pré-temporada no frio aí que os times brasileiros resolveram fazer. Lembrando que o Flamengo contratou o Rodrigo Paiva, que é um profissional de comunicação formado dentro do Flamengo, com anos na seleção brasileira, experiente, conhece do métier e vai trabalhar ali a comunicação do Flamengo de acordo com o que foi estabelecido pelo Zé Boto. E eu começo a perceber, conhecendo aí o estilo de trabalho dele e prestando atenção nas entrelinhas do discurso do Boto, que o Flamengo vai se voltar um pouco mais para os jogadores que promove. Então, a escolha do Everton para essa entrevista aí, na minha opinião, já leva em conta muito isso. O Flamengo precisa vender, precisa produzir para vender jogadores. O Boto disse anteontem, na entrevista dele, que o Flamengo não está a saldos, ou seja, o Flamengo não está em liquidação, mas o Flamengo vai olhar para essa linha do seu orçamento, que é a necessidade de você fabricar jogadores e colocar para fora, algo que o Flamengo não conseguiu fazer muito bem na temporada passada. Não teve venda de jogador na última temporada, Não teve venda de jogador. Até teve, mas jogadores de segunda e terceira linha no não clube. nos números previstos pelo orçamento. Perfeito. Então eu fico vendo jogadores que vão realmente ter uma conotação, ter uma exposição maior. Wesley, Everton Araújo, talvez o Matheus Gonçalves se performar, né? E esses garotos que estão disputando o estadual. O Lohan, né? O zagueiro, o Wellington, o zagueiro que forma a dupla de zaga que está disputando o estadual. O Cleiton, não é o Wellington, o Cleiton, que são jogadores que já estão sendo observados para fazer parte do elenco. E acho interessante isso, porque isso conecta com o DNA do Flamengo, que sempre foi um clube formador de bons valores. Aí tá nessa expectativa aí do Juninho, que é o primeiro reforço, né? Por enquanto ainda não anunciado oficialmente, mas também as informações de que ele, uma vez anunciado, vai treinar no Rio de Janeiro, né? Já fez exames, enfim, não vai para os Estados Unidos, onde está essa parte do elenco, ele vai ficar no Rio de Janeiro. Não sabemos se vai ter estreia no Campeonato Carioca, mas a princípio fica no Rio de Janeiro. Porque eu tenho informações que o Flamengo está trabalhando aí para tentar negociar o Carlinhos. O Carlinhos não vai ficar no Flamengo. Então, acho que o Juninho já vai começar a aparecer aí um pouco antes dos outros que estão lá nos Estados Unidos. Estava em meio de temporada europeia. É engraçado a relação desse início de temporada da torcida do Flamengo com essa contratação do Juninho, né? O torcedor do Flamengo passou o ano passado inteiro falando que o Flamengo precisava de scout melhor, descobrir uns reforços não tão óbvios, entender ali. E aí chega esse reforço, que não sei se vai dar certo, pode ser que não. Mas aí parte do torcedor do Flamengo está super empolgado, como é a natureza do torcedor rubro-negro, e parte também desconfiada, mas veio do Karabag, será? Mas é bom lembrar que esse jogador, ele tem uma formação aqui nas divisões de base do Atlético Paranaense, se eu não me engano. E o Sevilha estava interessado, né? Então, assim, é um jogador que chega com essa credencial que estava quase acertado com o Sevilha, ia jogar lá a Liga e acabou vindo pro Flamengo. Eu me lembro muito do Paulinho de Paula, do Vasco, com a formação dele, e lembro também, cheguei a pensar em escrever sobre essa analogia, me lembro da vinda do Emerson Sheik, que saiu o Márcio do São Paulo e voltou Emerson, veio para o futebol brasileiro, para o Flamengo, e aí conquistou o título Flamengo, Fluminense, Corinthians, é o único jogador que tem 3 títulos do brasileiro em sequência, né? Também estava reinando na Arábia, ou no Catar, se eu não me engano, no Al Sadd, e veio para cá, e quando veio, já com 28, 29 anos, foi um sucesso só. O Juninho se destacou na Liga Europa, né, nas partidas do Karabag contra o Atlético de Madrid. Bayer Leverkusen, perdão. Sim, foi muito bem. Quando ele faz o Borussia, acho que é Borussia, que ele faz os 2 jogos
ia tirar a invencibilidade, era o Borussia, assim, porque poderia ter tirado a invencibilidade, mas acabou sofrendo um empate, acho que no finalzinho. Acho que é Bayer Leverkusen, eu acho que é Bayer. É o Bayer que tava... sim, por conta verdade, do campeonato que vinha com uma série de vitórias interessantes. Aquela sequência do Bayer Leverkusen, todo mundo achava que ia perder, no final eles davam um jeito. E aí eles conseguem um empate no primeiro jogo fora de casa nos últimos minutos e depois no segundo jogo também conseguem avançar, e aí o Juninho teve perto ali de tirar o Bayer da Liga Europa e ficou em destaque nessas duas partidas no ano passado. Vamos com a agenda então de hoje no Sport TV, porque já estamos no final.